Olá, seguidores da Unicatólica, das multiplataformas que nós estamos presentes, Facebook, YouTube, Instagram, você que nos escuta através dos streams, Spotify, Deezer, você que nos escuta através do rádio, muito bem-vindo a mais um episódio do Unicast, o podcast da Unicatólica hoje, com dois grandes convidados especiais. Olha, nós vamos bater um papo hoje muito bacana para falar sobre esse universo que é a arquitetura. Vamos aqui quebrar um pouquinho alguns paradigmas, né? Mas para isso, tem dois grandes convidados aqui, que é a professora Manuela Figliolo, ela que é coordenadora do curso de arquitetura, e o professor Vitor Domício, que faz parte também desse seleto time da arquitetura unicatólica. Vitor, Manu, sejam todos muito bem-vindos ao Unicast. Queria deixar aqui o espaço primeiramente aberto para vocês se apresentarem, dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e também aos nossos telespectadores. Boa tarde, olá. Não podia ter dito boa tarde. Continua! Boa tarde. Nós estamos gravando direto. Tá bom. Olá a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade da gente desmistificar um pouco, né, a nossa profissão do arquiteto e urbanista, e agradecer a oportunidade a você e à Unicatólica, né? Eu estou à frente do curso, na coordenação nesse momento, sou professora do curso também, e o professor Vitor, eu passo a palavra para ele se apresentar. Então, obrigado pelo convite, olá a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Então, é um prazer estar aqui, né, para falar de arquitetura, que eu acho que é algo que está na vida de todos, né? E a gente tem realmente que explorar esse tema, né? Com muito prazer que eu estou aqui e vai ser muito legal. Obrigado. E que tema é esse? Hoje a gente vai debater sobre o quê? O papel do arquiteto e sua importância para a sociedade. É um tema um tanto abrangente, aqui a gente nas entrelinhas, nos bastidores, já até tocava em interface de algumas ações e atuações do arquiteto, né, Manu? Mas, para a gente começar, eu queria perguntar, quem é o profissional arquiteto e o que é que ele faz? Certo. O profissional arquiteto e urbanista, né? Porque a nossa formação aqui no Brasil, a gente não tem só o arquiteto e urbanista. Nós somos catalisadores das transformações e dos anseios da sociedade. Estou falando bonito, mas o que é isso? Né? A gente, em todos os locais que a gente vive, a gente mora numa casa, a gente estuda numa escola, numa universidade, no momento de lazer a gente vai para um cinema, num shopping, uma pessoa nasce no hospital, a gente vai fazer um exame em uma clínica, e tudo isso são equipamentos que passam previamente pela mão de um arquiteto, né? E falando em cidades, o Vitor, ele tem esse domínio bem melhor do que eu, inclusive, né? Que a gente tem nas nossas mãos o poder de decisão para uma vida melhor. Não é só o que as pessoas acham. Quando a gente fala assim, eu sou arquiteto. Então tu é design de interiores, tu faz decoração, tu faz casinha, tu desenha. Também, a arquitetura não é só isso, né, Vitor? Eu acho que é importante dizer, né, que o arquiteto, né, a gente tem uma ferramenta muito interessante que é o desenho, né? Então, quando a Manu fala que a gente pensou nesses equipamentos, né, no hospital, no cinema, no shopping, a gente fez desenhos, né? Mas o desenho, ele é muito maior do que só um desenho, né? Por isso que a gente chama de projeto, né? Então, o projeto é um conjunto de desenhos, né, que vai planejar, né, prever as ações que vão acontecer dentro daquela edificação, e sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a sua pergunta, quem é o profissional arquiteto? Eu acho que é aquele profissional que ele vai pensar, né, se colocando no lugar do usuário do espaço, né? Pensar no coletivo, pensar nas ações e no bem-estar das pessoas que estão dentro dessas edificações, na cidade, né? Então, usufruindo do espaço construído, né, como a gente chama. Existe, inclusive, Manu e Vitor, um certo tabu, paradigma, não sei como é que eu poderia dizer, que para poder fazer arquitetura eu tenho que saber desenhar. É de fato isso? Não. Então conta aí. A arquitetura, eu costumo dizer que a arquitetura é como se é uma linguagem. Assim como a matemática, assim como a programação, assim como fotografia, inglês, francês, línguas, português inclusive, né? São linguagens que têm técnicas que a gente aprofunda e aprende. Então a arquitetura é assim.
para a gente ser arquiteto, dentro do nosso curso, eu não vou falar tanto de curso agora, mas o que é que está dentro das nossas aptidões? A gente tem aulas, disciplinas da parte de humanas, disciplinas técnicas, de instalações, disciplinas de desenho, de arte. Então, nós somos capacitados de uma forma generalista, que a gente passeia por todas essas searas, né, por todas essas partes do conhecimento. Então, é isso. Eu posso não ter o dom, mas durante a faculdade eu ganho esse arcabouço essa base, né, esse arcabouço de conhecimento, que eu vou aprender como desenhar, de que forma, técnicas, existem normas para isso. Então a gente aprende, né? Eu não preciso ser aquele artista nato, mas eu posso desenvolver, eu posso ter um dom, posso ter uma predisposição, mas se eu não tiver, eu posso aprender. Bacana. O que acontece, né, é que na escola a gente tem muito essa noção, né, quando criança, quando adolescente, de que as pessoas que sabem desenhar, elas têm um dom, né, como a Manu estava falando. Mas, na verdade, o desenho, ele tem uns tabus, né, as pessoas têm vergonha de desenhar. E o que acontece no curso de arquitetura? Você aprende as técnicas, né, o desenho, ele é entendido como uma técnica de representação, ele é uma ferramenta para colocar nossas ideias e comunicar, né, como a Manu estava dizendo também. Então, essa palavra é muito boa. A linguagem da arquitetura, né? Então, como é que a gente se comunica? É através do desenho. Mas é importante dizer que o desenho na arquitetura, ele não é o desenho do ponto de vista da arte, né, que é aquela coisa lá somente estética ou né, que tem atributos visuais. Na verdade, o desenho ele é uma representação do projeto, né, em várias fases, e a maioria das vezes as pessoas elas sabem desenhar, elas só têm vergonha, né? A gente percebe muito isso no curso. Então, assim, quem tem essa dúvida, né, eu não sei desenhar, não vou fazer arquitetura, eu acho que não é por aí, porque eu tenho, né, exemplos na sala de aula todos os dias, né, de alunos que se descobrem, né, a partir do momento que treinam, né, que vão para as aulas. Então, é como tocar um instrumento ou andar de bicicleta, né? Tudo depende também da prática, né? É como matemática, né? A gente começa a aprender quando a gente começa, de fato, colocar ali a mão na massa. E aí, o mais importante, que eu sempre digo, em sala também, eu não preciso ter aquele desenho bonito. Eu vou fazer um croquis e é uma obra de arte assinada. Vai por água abaixo isso daí. Você precisa se comunicar. E a partir do momento que você tem as técnicas e sabe a norma, você se comunica bonito, feio. A pessoa precisa entender, né? Eu não vou botar aquela obra de arte num quadro e emoldurar. Então, a gente precisa se comunicar. Assim como o Vitor bem falou, as pessoas têm vergonha. Às vezes a gente aprende uma língua em inglês. Eu tenho tanta vergonha, eu entendo tudo, mas para falar a gente fica travado porque fica com medo de falar alguma coisa errada. É a mesma coisa, é prática, é o dia a dia. Manu, você falou agora há pouco que aqui no Brasil a formação do arquiteto também é de urbanista. E muitas vezes a gente acaba se retendo muito só na arquitetura das coisas, né? E a gente esquece que essa formação, ela também possibilita outros viés, outras realidades. E uma dessas realidades é essa parte urbanística, onde a gente vê a crescente evolução das cidades, né? Existe muito aí, ainda acontece o trabalho do êxodo rural, muitas pessoas vêm da zona rural para a cidade. As cidades, muitas delas, acabam tendo os inchaços, vão se superlotando, a população vai nascendo, vai crescendo e precisa de soluções sustentáveis para que ela continue, de fato, se movimentando, né? E o arquiteto, ele também se encaixa nessa realidade, Sim, não é isso? Ele tem um papel fundamental, Wendel, porque... Vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone. Tá. Porque, exatamente, tem a especulação imobiliária, tem a parte que a gente não tem mais nas grandes cidades terrenos que comportem, né? Então, a cidade está se espalhando, está se afastando dos grandes centros, mas também é uma curiosidade que nesse momento de pandemia, porque nós ainda estamos, né? Tem se percebido um movimento contrário de pessoas procurando morar em casas, em pedaço de terra que não seja um condomínio verticalizado, numa cidade mais afastada para ter uma melhor qualidade de vida. E o arquiteto, e tudo isso passa na mão dele, principalmente junto aos poderes públicos, né? Porque a gente faz parte do plano diretor,
para especificar as áreas que são de interesse social, área residencial, área comercial, e fazer todo esse planejamento, não é, Vitor? Então, eu acho que o Wendel disse muito bem, né? A sustentabilidade tem que permear tudo isso, né? Então, concordando com o que a Manu falou, eu acho que o grande problema hoje, né, que o arquiteto e o urbanista ele vai enfrentar dentro da perspectiva do urbanismo é o problema habitacional e o problema de locomoção. Todos os dois problemas, né, eles são permeados por uma discussão internacional da sustentabilidade, né, e a gente tem uma grande perspectiva de atuação profissional, principalmente, né, levando em conta que a gente está divulgando muito mais, inclusive o Conselho de Arquitetura, né, os editais de assistência técnica de habitação de interesse social, que basicamente vão entender a importância da infraestrutura habitacional, né, você falou do inchaço populacional, né, o que acontece? As pessoas vão morar muitas vezes em áreas precárias, em áreas, né, inadequadas, e isso gera um risco, né, para a segurança dessas pessoas. A gente teve recentemente, né, casos de desabamento de prédios, e nem eram prédios, inclusive, em áreas irregulares, né? Então, você vê que a importância do projeto, né, do arquiteto, está, inclusive, na saúde pública, né? A Manu falou da pandemia, nós também... Outra coisa que nós percebemos no período de pandemia é a necessidade que as pessoas estão tendo de ter cidade. Então, a gente está confinado em casa e só agora a gente percebeu o quanto faz falta aquela praça. A praça, o espaço público, o espaço aberto. Exatamente. É muito bacana. E que isso está muito atrelado também à acessibilidade. Com certeza. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a cidade tem que ser para todos. E todos, do recém-nascido ao idoso. Não, quando a gente fala necessidade, não é só a pessoa com deficiência, não é só o cadeirante, é a todos, é ter acesso ao transporte, é ter acesso à saúde, é ter calçada para circular, é ter uma construção segura, né? Se chover, a casa não vai cair, ou se não tiver água, eu vou ter como captar aquela água e a pessoa, enfim, passa por uma área muito grande de qualidade de vida, de fato. Inclusive, por muitas vezes, quando a gente fala da mobilidade urbana, que faz parte desse urbanismo que a gente aqui fala, a gente pensa muito nas grandes metrópoles, né, nas capitais, e a gente começa a perceber que essas ações elas também já começam a se interiorizar. Está chegando nas cidades do interior. Eu não vou longe, eu vou aqui mesmo na cidade de Quixadá. Era um tanto inimaginável, há poucos anos atrás, ver que as vias urbanas hoje oferecem um espaço exclusivo para ciclistas, né? E a gente já consegue ver que o centro da cidade hoje já permite que o ciclista tenha o seu espaço de forma diferenciada dos automóveis, das motocicletas, né? Então, a gente pode dizer que já faz parte desse processo de urbanização, desse novo tempo que a gente vive? Com certeza, né, Vitor? Sim, eu acho que faz, né? Assim, existe uma nova compreensão, né? Que, na verdade, do ponto de vista dos estudos da arquitetura, não é nova, mas o grande público está percebendo aos poucos, né? A importância de ter realmente o espaço do ciclista, de ter a calçada, né? A gente vai falar das cidades pequenas e médias, né? Tirando o foco das grandes cidades, a micromobilidade, né? Que é a mobilidade da rua, né? A rampa, é o meio-fio, né? Assim, os espaços do cotidiano, né, das pessoas são importantíssimos, né? Você tem assim populações inteiras de pessoas com mobilidade reduzida que muitas vezes, se a cidade não oferece condições adequadas de acessibilidade, elas não vão sair de casa. Né? Então, como é que você desfruta, né, do que a cidade pode oferecer, dos equipamentos, dos espaços públicos, né? Então, isso, a questão dos ciclistas, né, um grande exemplo, eu acho que é um avanço enorme, né? E a tendência é que isso aumente mais, né? E a tendência, que eu acho interessante até você tocar nesse assunto, é que a arquitetura e o urbanismo, eles passem a ser uma discussão popular, né? Das cidades pequenas, médias, grandes, todas as pessoas, como a Manu falou, todas as pessoas têm direito à cidade, né? Do bebê ao idoso. Então, todas elas deveriam ser ouvidas, deveriam pensar sobre isso, discutir sobre isso. E ao contrário, fazer aqui, me corrija se eu estiver falando algo impróprio, mas ao contrário do que as pessoas pensam, o arquiteto ele não sabe de tudo.
Não é assim também. Por exemplo, eu vou pegar uma cidade, vou pegar um bairro, e aquele bairro eu chego e vou dizer, o bairro está precisando de uma praça. Será que o que ele precisa é de uma praça? A gente faz muito esse processo de escuta, né? Porque quem está vivenciando ali, quantas praças a gente não vê aqui mesmo em Quixadá, que não tem um pé de árvore e um pé de pessoa, né? Assim, a gente vê, é um espaço grande e subutilizado. Às vezes não é exatamente a praça. A praça é importante, sim. Mas o processo de escuta da população dizer o que é que precisa, o que é que almeja, e a gente transformar todo esse desejo da população numa coisa para a própria população, que melhora a qualidade de vida dela, é muito além. Com E certeza. uma coisa interessante nisso é que isso que a Manu falou toca muito na relação entre o arquiteto e o cliente, né? O cliente do urbanismo é a população, né? O cliente da arquitetura, ele pode ser um grupo de pessoas, se for arquitetura institucional, mas ele também é muito comum que a gente faça essa escuta com o cliente. E um desafio, né, grande da profissão de arquiteto é exatamente traduzir o que o cliente pensa em algo físico, né, em uma materialização daquelas necessidades. Porque muitas vezes as pessoas não sabem exatamente dizer o que elas precisam, né? Então esse também é uma função do arquiteto, né, de fazer a escuta e decifrar e transformar porque isso às vezes a gente chega com uma coisa e diz assim, a gente faz uma proposta, eu te proponho isso. Vale, eu não tinha pensado nisso antes. Era isso mesmo que eu queria, mas eu não estava sabendo. Ou às vezes vem com nó, né? Tipo assim, ó, eu só tenho isso aqui, eu quero que vocês deem de conta disso e disso, porque o meu desejo é ter isso e isso nesse espaço. Eu ontem participava do Expressão Católica, o nosso evento científico, e falava exatamente, e eu acredito que a profissão de vocês impactou em uma decisão própria, recentemente. Eu sou um cara que tem um tanto certo de toque. E aí eu vou fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, vou ficar lá em Copacabana, e eu tinha duas opções. Eu fui filtrando, né? E aí eu tinha uma opção de acordar cedinho e ver o mar, com a vista para o mar, em um quarto de hotel. E eu tinha uma opção em ficar em uma rua paralela à Avenida Atlântida, que é ali a avenida principal. E um espaço pequeno, mas eu fiquei assim, Manu, impressionado com a estrutura, com a criatividade da alocação das coisas, atendendo todos os anseios e necessidades do cliente. Era um espaço muito pequeno, eu acredito que deva dar ali uns 60, 80 metros quadrados, não me recordo, mas tinha uma pequena copa, não seria de fato uma cozinha, mas tinha uma geladeirazinha fininha, palito, mas tinha um fogão por indução, tinha um micro-ondas, tinha uma sanduicheira, tinha uma cafeteira. Debaixo da pia já tinha uma máquina de lavar. Descendo aqui a parede era um tanto falsa, já era a mesa de jantar. Do lado já tem a cama, o espaço todo climatizado. E a 70 metros eu estava na areia, estava na praia. Eu disse, pô, entre ficar em um quarto de hotel que vai me oferecer apenas o café da manhã e a vista, eu prefiro estar economizando de outras formas, porque eu evito estar no restaurante, porque eu consigo fazer minha alimentação em casa mesmo. Eu vou passar uma temporada aí de em torno de 10 dias. Então isso para mim, dentro de uma visão de administrador, é economia também de custos. Mas para além da economia, eu comecei a ver o espaço em si, né? E eu acredito piamente que aquele espaço ali teve a mão do arquiteto. Eu não tenho dúvidas disso. Pelas cores que foram utilizadas, pela harmonização, pela decoração, não tenho dúvidas. Então, assim, e desde a hora que eu fiz essa escolha, eu disse, tem um arquiteto e eu acho que daqui alguns poucos anos aí, eu espero com a graça de Deus, eu vou precisar desse profissional para fazer isso para o meu dia a dia, né? E quantas pessoas também chegam. Mas aonde é que eu quero chegar? Eu estou trazendo esse exemplo porque eu lembrei do arquiteto nessa situação. Mas a gente falou uma das vias que é o urbanismo, né? E para além disso, Manu, essa profissão permite galgar outros caminhos. Sim. Né? E aí eu queria que vocês trouxessem também para as pessoas que, assim como eu, que acreditam e que a partir do que estão vendo e ouvindo agora, vão poder desmistificar esse conhecimento, esse entendimento aí,
aonde esse profissional hoje também pode estar atuando para além desse desenho, para além do design, para além de tudo isso? Então, é um leque muito vasto que a gente tem, né? O arquiteto, a priori, a primeira ideia é aquele arquiteto que tem um escritório, né? Então, a gente trabalha dentro do escritório. Eu posso ter um super escritório, eu posso ser um autônomo, um escritório de uma única pessoa, né? E aí a gente trabalha com arquitetura, com interiores, com licitações. Tem uma parte do arquiteto que a gente conhece normal, que seria essa. Normal, entre aspas, que seria essa. Mas o arquiteto pode ensinar, o arquiteto pode trabalhar na parte de patrimônio. Toda essa parte da arquitetura de construção, ele se debruça diretamente na economia da cidade também, né? Ele trabalha como designer também. Posso trabalhar com vitrines, arrumar cenário, cenografia, né? Arrumar não, desenvolver. Essa Manu, é a palavra eu correta, até compartilho com você, né? eu, se não me falha a memória, foi com você ou foi com outro profissional de arquitetura aqui da faculdade. Eu tenho um amigo que hoje ele trabalha com o projeto dos palcos desses grandes artistas Exato. de DVD. Então, parte de um arquiteto a toda aquela projeção da iluminação, do painel de LED, de onde vai entrar, daqueles elevadores, dos efeitos. Tem o dedinho do arquiteto. Tem um dedinho do arquiteto. Esse meu amigo trabalha, inclusive, com uma empresa que trabalha com artistas de nível nacional. Uhum. Né? Então, exatamente. Tirando isso, quer dizer, além disso, né, a gente tem as consultorias. Nesse momento de pandemia, tem se questionado, mas eu acho que também é uma coisa que não tem volta, as assessorias. A gente pode... Hoje a internet facilita tudo, né? A gente faz consultorias, projetos em outros estados, em outros países, uma coisa mais rápida, né? Tudo online também é um outro caminho. Tem profissionais que vão nessa linha. Tem a parte construtiva, de orçamento, de acompanhamento de obra, de organização de obra. O que mais, Vitor? O que a gente tem? Eu adicionaria a gestão de obra como um todo, né, que você está falando. A palavra era né? essa que então, eu queria. Tem arquitetos que vão trabalhar também em conjunto com os projetos complementares, né, projeto de instalações elétricas, hidrossanitárias, projeto estrutural. Tem arquitetos que trabalham com comunicação visual, né, tanto desenvolvendo identidade visual de empresas, sinalização de edifícios, né, sinalização fachadas, de cidades. Sinalização de cidades, sinalização viária, né, também. E eu acho que, assim, dentro do planejamento urbano e do urbanismo, né, a gente tem o arquiteto que vai trabalhar dentro do órgão público, né, que vai ser o arquiteto-chefe de uma equipe, né, para desenvolver planos diretores, planos locais. Vamos ter o arquiteto que vai desenvolver mobiliário urbano, desenho urbano, né, então o banco da praça, o paisagismo, né, tanto de espaços interiores quanto de espaços exteriores. Temos arquitetos que trabalham especificamente com projetos de iluminação, né? Então, o chamado lighting design, né? Então, tanto de espaços internos quanto externos também. O arquiteto que trabalha... A lista é grande, né? É grande. Veja aí, que trabalha com arquitetura comercial, né? Então, arquitetos especializados em arquitetura de espaços para venda, né? Existe um casamento aí, né, dos conhecimentos, né, do marketing, né, com os conhecimentos do projeto de arquitetura de interiores também. Bom saber. Olha, e por essa expansão que vocês trazem, desse leque de oportunidades aonde esse profissional pode estar inserido, eu consigo, e me corrijam se eu estiver errado, mas é um entendimento, mediante o que vocês estão falando, eu consigo perceber que esse profissional, ele pode estar em diversas realidades, vou chamar aqui ao mesmo tempo. Ao tempo em que ele está aí liderando uma equipe, ele também pode fazer uma assessoria. Com certeza. Né? Então, para além de algo que me prende a um determinado espaço e uma determinada atividade em uma empresa, na minha empresa, o profissional arquiteto ele consegue
no nosso Ser dito, multi. se tornar um Né? cara multi. Então ele tem aí multifacetas, multi-utilidades e pode estar em multilugares também ao mesmo tempo, dando a sua Exatamente. contribuição. Captou perfeitamente a vossa mensagem. É uma E o bolso brilha, né? Assim. É uma posição de gestão, né, Wendel? Então a gente consegue gerir coisas de um leque muito grande, né? Desde o projeto de um mobiliário até o projeto de uma cidade, né? Eu costumo dizer, inclusive, assim, professor, a gente tem que aprender, os alunos perguntam, né? A gente tem que aprender todos os tipos de projeto? Eu disse, não. Por quê? Eu disse, porque cada projeto que você pegar vai ser único. Então você pode aprender o máximo que você puder. Você tem que aprender a projetar, né? Depois então, que aprende, né? aí... o céu é o limite. Vamos vender o peixe? A gente está aqui nos minutos finais, porque por incrível que pareça, a gente já passou inclusive do que a gente tem aqui dentro do nosso roteiro, mas a gente precisa falar um pouquinho dessa formação, que inclusive é uma formação sólida, com professores gabaritados como vocês e tantos outros que vocês hoje representam o corpo docente do curso de arquitetura. E tudo isso aqui que a gente está falando, Manu, a gente consegue vivenciar inicialmente, adquirir esse conhecimento em sala de aula, e eu não vou me limitar simplesmente a uma sala de aula. A gente aqui consegue ver que os alunos de arquitetura, eles conseguem sair, a gente costuma dizer sair fora da caixa. Então, aqui a gente costuma sair fora da sala de aula para vivenciar isso. E para além disso, eu consigo enxergar que os profissionais que hoje compõem a arquitetura da Unicatólica são profissionais de mercado. Ou seja, são professores que têm nas veias o amor pela docência, mas que também, de um outro lado, trabalham, executam esse trabalho, que formam esses alunos. Exato. Então, não é algo que está no imaginário ou algo que está no empírico no livro. É algo que é vivenciado. E aí ele traz ele traz com propriedade isso para a sala de aula. E eu vou me recordando aqui, além de vocês, outras figuras como o professor Fernando, e que teve essa oportunidade de ir para fora do país, experimentar essas vivências, trazer e aplicar na graduação e em uma pós-graduação aqui na Unicatólica. Então, é um cara que quebra um pouco do paradigma e da visão um tanto mais regional, mais aqui, mas é um cara que tem uma visão agora de mundo e traz isso para a gente, e é muito enriquecedor. Eu tenho professoras que estão aí no Conselho Federal de Arquitetura, que amam surfar, e aí você vai falar. E eu tenho vocês aqui também, que são assim figuras que marcam de fato o curso de arquitetura e que fazem a diferença. Fala um pouquinho para a gente então dessas vivências que acontecem aqui, o que é que os alunos podem experimentar durante a sua graduação, quais são os espaços que hoje estão disponíveis aqui na Unicatólica, e para além da sala de aula, o que é que nós conseguimos promover para fortalecer cada vez mais essa educação? Então, agradeço tudo que você falou, porque quando vem uma terceira pessoa falando, aí a gente fica pensando, poxa, é tudo isso mesmo, né? É bem legal. Os nossos alunos, eles são acompanhados todos por mestres e doutores, a maioria da nossa equipe, né? Dos nossos professores, nossos docentes. E aí a gente tem uma formação generalista e multidisciplinar, como eu falei anteriormente, que a gente passa pela parte das artes, pela parte técnica, pela parte histórica, pela parte projetual, né? E aí a gente tem laboratório de plásticos, laboratórios com os computadores que os alunos podem usar, todos com os programas que a gente usa no dia a dia, que o mercado pede, inclusive, né? Inclusive os nossos alunos, eles estão à frente de muitas instituições que a gente já trabalha com o BIM, né? Isso é um ponto muito relevante. O que é o BIM? O BIM, explica aí que é melhor do que eu. BIM é uma sigla, né, de Building Information Modeling, né, que quer dizer basicamente modelagem da informação da construção.
uma segunda tradução seria necessária, né? Uma segunda tradução seria você ter um projeto completo desde o momento inicial do ciclo de vida da edificação até o final. Essa é uma plataforma, né, uma metodologia, a gente pode entender de muitas formas, mas o interessante é que você tem uma dinamicidade e uma integração entre profissionais de outras categorias, né? Então, ao mesmo tempo que o arquiteto está projetando a arquitetura do edifício, o engenheiro está pensando na estrutura no mesmo modelo digital, o engenheiro eletricista está pensando na instalação, né? E o arquiteto de interiores pode também estar pensando na ambientação. Tudo então, no mesmo, tudo isso na mesma integrado, plataforma. tudo integrado. Então, integrado. essa realidade já é aplicada aqui na Unicatólica. Sim, Pô, já é. que bacana. Tu sabia disso? Não sabia. Pois é. E aí agora, infelizmente, não é só a gente, né? Nesse momento de pandemia, a gente deu uma parada nas visitas, mas estamos retomando, inclusive, semana que vem, vou levar uns alunos para a gente visitar a Casa Cor, né? A Que Casa tá Cor acontecendo em abriu agora, Fortaleza. né? Isso, que é um espaço, um evento nacional, né? Mas a gente sempre que possível, viaja, vai para Icobo, viagem. No começo, antes da pandemia, a gente estava se organizando para ir pro UIA, né, o Congresso Internacional, que era no Rio de Janeiro. Mas aí veio tudo e, enfim. Mas a gente tem tudo isso na nossa... Tem o laboratório de materiais de construção, a parte toda elétrica, enfim, é bem completo. Muito bacana. Gente, eu sou apaixonado. E para além disso, a gente tem também os nossos eventos aqui mesmo na instituição. Eu me recordo bem de eventos que a própria arquitetura anda promovendo. Eu sei bem que de um dos laboratórios, sou apaixonado, tem não sei como é que eu posso chamar aquilo, uma maquete que testa a luz do sol. É bem bacana porque tem um espaço circular, como se fosse... Eu não sei... É muito bacana aquilo dali. Aquele dali é no laboratório de conforto. Exatamente. A gente usa para estudar, né, o conforto térmico, onde é que o sol passa, onde é que está no pingo do meio-dia, onde é que faz sombra, onde é que não faz, para ter um conforto quando a gente vai fazer o projeto de uma casa, de um edifício. Então pensa-se nos mínimos detalhes. Sim, com certeza. Bacana, né? Manu, Vitor, a gente... Por incrível que pareça, eu vou só conferir no meu relógio, mas a gente está no tempo certo para agradecer vocês dois pela participação no nosso podcast. Então, em nome de todos que fazem a Unicatólica, muito obrigado por essa contribuição. Reitero, assim como os demais convidados, o espaço é de vocês, a casa é de vocês. Quando quiserem vir, trazer alunos, outros professores, sintam-se à vontade. Eu acho que esse é o momento de dividir conhecimentos, de conhecer experiências, de termos essas experiências. Para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, pelo menos em mim, gerou essa curiosidade de conhecer mais esse universo, né? Então, o nosso muito obrigado pela participação de vocês. Deixo também aqui a palavra facultada e aberta para que vocês também possam fazer as considerações finais. Fica o agradecimento. É sempre muito gratificante a gente falar da nossa profissão, né? Uma coisa que a gente ama e que desmistifica. Porque, por incrível que pareça, muita gente não sabe o que arquiteto faz e acha que arquiteto é luxo, né? Só pode ter um profissional de arquitetura, só pode ter um projeto, só pode ter um contato de fato com a arquitetura projetada quem tem uma condição financeira adequada para isso. O quanto que não. A arquitetura é para todo mundo, é universal, ela tem que chegar às pessoas para promover, sim, qualidade de vida sobretudo. Obrigada. Por nada, Manu. Obrigado, Manu. Obrigado, Wendel. Adorei, né? A conversa foi maravilhosa. Acho que se eu tivesse ouvindo, eu também estaria curioso, né? Mas aí não vale, porque eu sou apaixonado pela minha profissão, realmente. Tanto como arquiteto e também como professor, né? Eu acho que é uma maneira da gente se reinventar todos os dias, né? Quando a gente está discutindo com os alunos e fazendo coisas tão legais e interessantes, né? Que importam para a sociedade. Então é isso. Obrigado. Valeu pela conversa e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Manu, e obrigado a você pela sua paciência, pela sua audiência. Nos encontramos muito em breve em mais episódios do Unicast, o podcast da Unicatólica. Tchau, tchau, gente!